Olá, boa noite. A governadores eleitos, Bolsonaro defende a aprovação de medidas um pouco amargas no Congresso. Ex-presidente Lula é interrogado em ação da Operação Lava Jato. E no União Brasil desta quarta-feira, 14 de novembro, você vai ver também. Dia do diabético, ações alertam a população em Fortaleza. O mais importante é o paciente ter o autocuidado, né? Ele realmente participar desse processo do tratamento. Feriadão à vista. Taxa de ocupação de hotéis na capital cearense é uma das melhores dos últimos anos. Papai Noel dos Correios. Cartinhas com pedidos de Natal já podem ser adotadas nas agências dos Correios. O bom velhinho já deu o ar da graça. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou ao prédio da Justiça Federal em Curitiba às 13h40 desta quarta-feira para ser interrogado. A audiência, referente a um processo da Operação Lava Jato, estava marcada para as 14 horas. Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril. Não houve bloqueios no trajeto até o local do interrogatório. Apoiadores do ex-presidente ocuparam a frente da sede da Polícia Federal, onde Lula está preso, e o prédio da Justiça Federal, onde acontece a audiência. A oitiva será conduzida pela juíza federal Gabriela Hardt, que substitui o juiz federal Sérgio Moro, que será o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Lula é réu nesta ação penal e responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conforme o Ministério Público Federal, o ex-presidente recebeu propina de empresas como a OAS e a Odebrecht por meio de reforma e decoração no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo, que frequentava com a família. Outras 12 pessoas são réis neste processo. E o preço da gasolina produzida pela Petrobras caiu 26% nas refinarias de setembro para cá. Isso devido ao alívio do mercado internacional do barril de petróleo e na cotação do dólar. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Mesmo com essa redução, o consumidor ainda não pode comemorar. A queda no litro do combustível é próxima a zero. Isso porque, até essa redução de fato acontecer, as distribuidoras e os postos têm que queimar os estoques antigos antes de receberem o produto com os preços novos. Por isso, leva um tempo para chegar à bomba. Desde 2016, a Petrobras adota uma política de preços para os combustíveis, acompanhando a tendência dos preços internacionais do petróleo, uma conta que inclui a cotação do barril e o valor do dólar em relação ao real. Como os dois dispararam na primeira metade deste ano, o mesmo aconteceu com o preço da gasolina aqui. O litro da gasolina produzida e vendida pela Petrobras nas refinarias bateu recorde de 2,25 em setembro. Porém, a estatal vem reduzindo paulatinamente o valor praticado, que está em R$ 1,66 desde a última terça-feira, data do último reajuste. A queda total no período foi de 26,2%. Os preços para a gasolina praticados pela Petrobras nas refinarias podem ser alterados até diariamente e são divulgados em sua página na internet, endereço este que aparece na sua tela. Nas distribuidoras, porém, a redução no mesmo intervalo foi de 3,26%. Nos postos de gasolina, a redução foi de apenas 0,81%. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E agora é só esperar os efeitos dessa redução chegarem à bomba, de fato, para o motorista na hora de abastecer. E o número de brasileiros desempregados bateu novo recorde histórico, chegando a 3.200.000. De acordo com o IBGE, 13 estados e o Distrito Federal têm desemprego acima da média do país.
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE e mostram que 1 em cada 4 desempregados brasileiros procura emprego há mais de 2 anos. Entre os 12 milhões e meio de desempregados no país no terceiro trimestre de 2018, 3 milhões e 200 mil estavam nessa condição há 2 anos ou mais. Este número bateu novo recorde histórico e corresponde a 25,6% do total de desempregados do país e um acréscimo de 350 mil pessoas em um ano. No segundo trimestre, eram 3 milhões 160 mil, ou 24% do total. Os números do IBGE mostram que também aumentou o número de brasileiros que procuram emprego há menos de um mês, ao passo que caiu o daqueles que buscam uma vaga há mais de um mês e há menos de 2 anos. Ao todo, 5 milhões de pessoas estão procurando emprego há mais de um ano. No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 11,9% no trimestre encerrado em setembro. O número de pessoas desalentadas que desistiram de procurar emprego ficou estável em relação ao trimestre anterior, atingindo pouco mais de 4 milhões de pessoas. Os estados com o maior número de desempregados são Bahia e Maranhão. Os números do IBGE mostram também que o desemprego é maior entre mulheres, pretos e pardos, entre mais jovens e sem ensino superior. No terceiro trimestre, 46,5% dos desocupados no Brasil não tinham completado o ensino médio. E aqui em Fortaleza, um projeto vem inserindo pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. É através das mãos que eles estão enxergando um novo modo de ver a vida e superar os obstáculos e ainda garantir o sustento da família. A Fernanda perdeu parcialmente a visão há 3 anos, em decorrência de uma doença degenerativa. Ela, que antes trabalhava como auxiliar financeira, hoje atua como massoterapeuta através do projeto Visão nas Mãos, da Prefeitura de Fortaleza. Perdi a minha visão com 3 anos, aí eu fiz a reabilitação, fiz o curso de massoterapia e através do curso, assim que eu terminei, eu conheci o projeto Visão nas Mãos. Aí eu me inscrevi e hoje eu estou atuando na área da massoterapia através do projeto. Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo, atuando no desenvolvimento inclusivo, o projeto oferece oportunidade de trabalho e renda para pessoas com deficiência visual, auxiliando na capacitação, disponibilizando os materiais necessários para o trabalho e contribuindo para a concessão dos espaços para as atividades de massoterapia. Foi feita uma parceria com a associação, onde nós recebemos os massoterapeutas, os deficientes já massoterapeutas, e eles participaram de capacitações gerenciais, de marketing pessoal, de como lidar com o público, como desenvolver a atividade comercial deles, de como lidar com o dinheiro também, né, que essa parte é muito importante, bem como a facilitação dos insumos. Os cegos que fazem parte do projeto ocupam diversos espaços da cidade, com a missão de levar conforto por meio das massagens, mandando para bem longe as tensões do dia a dia. É garantia de renda na palma das mãos. A Fernanda que o diga. Sinto que eu posso atribuir tanto ajudar as pessoas, né, ao qual estou fazendo massagem, como também na minha renda particular. Hoje é o Dia Mundial das Diabetes e o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará, aqui em Fortaleza, montou uma programação especial para pacientes com a doença. Desde 1991, 14 de novembro é celebrado pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde como o Dia Mundial de Diabetes. O objetivo é chamar a atenção para a problemática das diabetes, que já atingem cerca de 415 milhões de pessoas no mundo. O número aumenta todos os anos. Estima-se que em 2040, mais de 640 milhões de pessoas tenham diabetes em todo o mundo. Bom, a gente sabe que o paciente diabético, o cuidado maior que ele tem é de controlar a sua glicemia, né? Através de um estilo de vida saudável, alimentação saudável, prática de atividade física, uso das medicações corretamente e o empoderamento em seu tratamento. A gente sabe que o mais importante é o paciente ter o autocuidado, né? Ele realmente participar desse processo do tratamento. Em alusão à data de alerta, o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará montou uma programação para pacientes diagnosticados com a doença por meio da campanha
de olho no olho do diabético. Vão ter outras atividades ainda por conta do mês de novembro, Diabetes Azul. Vai ter atividade no sábado, dia 24, uma atividade voltada para o pé diabético, onde vai ser feito uma avaliação ortopédica, uma avaliação física funcional com a equipe de ortopedia e fisioterapia, além de orientações em relação à atividade física. O seu Francisco é diabético há 1 ano e meio. Hoje, ele aproveitou a ação para fazer o exame de mapeamento da retina, que custa em torno de R$250. Na programação especial, ele fez de graça. Eu sou meio desleixado com isso aí, não sou muito cuidadoso não, mas tem que ter mais um pouco de cuidado, né? Mas toma os remédios normalmente? Tô tomando. E o senhor veio hoje fazer o exame, né? Exame de mapeamento de retina, o senhor achou bom? Por coincidência, né? Eu não sabia, mas passei aqui, aí peguei uma ficha e vim fazer, né? Do fundo de olho, né? A oftalmologista Márcia Benevides aponta que é muito importante que um paciente com diabetes faça exames de mapeamento da retina anualmente. Esse exame é muito importante que ele faça anualmente, né? Porque a diabetes ela causa várias complicações oculares e a principal delas é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética ataca os vasos sanguíneos da retina, diminuindo sua capacidade de circulação. Atualmente, 40% dos diabéticos sofrem de retinopatia diabética e 90% dos casos poderiam ter sido evitados se diagnosticados precocemente. A diabetes ela vai alterar essas artérias e esses vasos e vai causar vazamentos, hemorragias lá dentro do olho e a pessoa pode ficar com edema na retina, pode ter hemorragia até a parte de ter um descolamento de retina. No próximo bloco, feriado com rede hoteleira comemorando em Fortaleza. E tem ainda a pauta política. Estamos de volta. Em entrevista à Rádio Lorenzoni, afirma que governo Bolsonaro terá Ministério da Cidadania. A governadores eleitos, Bolsonaro defende a aprovação de medidas um pouco amargas no Congresso. Temer diz que está analisando com muito cuidado o reajuste para ministros do STF. Assuntos para a pauta política. O ministro que coordena a transição de governo e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira que o martelo está batido para a criação do Ministério da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro, do PSL. Em entrevista, Lorenzoni explicou que a nova pasta cuidará das áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e políticas de combate às drogas. Atualmente, o governo federal tem o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos. Ele declarou na entrevista que parte do Ministério do Trabalho poderá ficar com a nova estrutura, mas que o modelo será analisado pelo presidente eleito. Já o novo presidente defendeu hoje, em encontro com governadores eleitos em Brasília, a aprovação de medidas um pouco amargas no Congresso. Em um discurso no fim do evento, Bolsonaro disse que a União e os estados vivem momentos de dificuldades e que a equipe econômica de seu governo está concluindo propostas de reformas que devem ser apresentadas ao Congresso. Ele, porém, não citou quais as reformas. Bolsonaro lembrou também que tem pedido ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, e da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, a aprovação de medidas do interesse do próximo governo ainda neste ano. Eunício também estava presente no encontro com os governadores. E o presidente Michel Temer disse também nesta quarta-feira que está analisando com muito cuidado o projeto de reajuste salarial para ministros do Supremo Tribunal Federal e que vai decidir lá para frente se vetará ou sancionará o texto. O reajuste foi aprovado pelo Senado na semana passada. Pelo texto, os salários dos ministros passariam dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200. O tema causa incômodo em setores do governo que defendem maior rigor com as contas públicas. E agora há pouco, Bolsonaro anunciou pelo Twitter que o diplomata Ernesto Araújo será o novo ministro das Relações Exteriores. Segundo o presidente eleito, Araújo é diplomata de carreira há 29 anos e um brilhante intelectual.
E mudando de assunto, o feriadão chegou e a taxa de ocupação em Fortaleza é animadora. Os hotéis já alcançaram mais de 80% de reservas. Na Praia do Futuro, o clima é de otimismo. Feriadão por aqui não dá outra coisa a não ser praia. Praia, sol e água de coco. Combinação perfeita para um feriadão. Afinal, quem não gosta? Uma combinação que o Ceará tem para ninguém botar defeito. Com a chegada do feriadão da Proclamação da República, feriadão para muita gente, a expectativa é que cerca de 400 mil pessoas, entre cearenses e turistas, passem pela Praia do Futuro em Fortaleza nos próximos dias. A gente está com uma expectativa muito boa por se tratar de um feriadão, né? A gente acredita que muitas pessoas vão imprensar a sexta-feira, isso é típico do brasileiro, já é uma coisa da nossa cultura, então é um feriado que vem muita gente de fora, principalmente dos estados vizinhos, né? O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Eliseu Barros, acredita que as pessoas estão mais otimistas e isso reflete no aumento da ocupação hoteleira nesse período em relação aos anos anteriores. Segundo ele, a expectativa é que o setor hoteleiro feche o feriadão com 82% de ocupação, um dos melhores resultados dos últimos anos. Nos últimos 15 dias, ela deu um crescimento bem razoável, porque a gente vem registrando mês a mês, e 2018 tem se consolidado dessa forma, as reservas, as pessoas estão decidindo viajar de última hora. Nós tínhamos uma previsão segunda-feira de 80,5% de ocupação, mas hoje a gente já finaliza, que eu acredito que a gente feche nos 82%, que é uma ocupação muito boa para o período. E para quem procura uma oportunidade de ocupação, ou até mesmo ter uma renda extra, essa é a hora. Isso porque, de acordo com a Associação dos Empresários da Praia do Futuro, os empreendimentos da região ainda estão com 200 vagas de empregos temporários. Nos preparamos com estoque, como eu falei, com a contratação de novos colaboradores. Aliás, a gente continua contratando pessoas para esse final de ano, já para compor essa movimentação dessas festas de Natal, Ano Novo, Réveillon e férias. Neste feriadão, além dos atrativos que o Ceará tem, a oferta de voos nacionais e internacionais aumentou. A chegada do hub aéreo vem abrindo as portas do estado para o mundo e o setor do turismo comemora. Isso tem sido favorecido pelo aumento da malha aérea, tanto em relação a voos nacionais como internacionais. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O resultado pode ser acessado pelo site www.enem.inep.gov.br. É importante lembrar que o número de acertos não representa necessariamente a nota final. Na correção do Enem, é usado um método chamado Teoria de Resposta ao Item, modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar melhor o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. As notas individuais serão divulgadas no dia 18 de janeiro de 2019. Boa sorte a todos! E veja a seguir lançada a campanha Papai Noel dos Correios. Tem ainda o noticiário internacional. Voltamos e já começou a 29ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. A ideia é garantir o sorriso de crianças carentes com um presente de Natal. Uma árvore de Natal recheada de pedidos. Nesta cartinha, uma menina pede uma mochila com rodinhas e uma boneca. São pedidos simples que podem ser realizados. O Leonardo participa da campanha Papai Noel dos Correios pela 3ª vez e em 2018 já sabe bem o que quer de presente de Natal. Pedi um boneco do Hulk e um boneco do Capitão América. A campanha Papai Noel dos Correios completa 29 anos no Brasil. Cartinhas como estas estarão espalhadas nas agências dos Correios até o dia 12 de dezembro. Aqui no Ceará,
qualquer pessoa pode virar Papai Noel para crianças de 42 escolas da rede pública de ensino por meio de apadrinhamento das cartinhas. Nós disponibilizamos essas cartinhas, a sociedade vai lá, as pessoas vão lá, vão ler a cartinha, vão se identificar nesse momento com o Natal, na verdade. Então, é importante essa leitura, aí vocês vão ver presentes diversos, desde mochila, a bola de futebol, boneca, carrinho, ar-condicionado, a uma reforma de uma casa e, graças a Deus, todas são apadrinhadas com a ajuda da sociedade. Aqui no estado, além de Fortaleza, a adoção de cartinhas pode ser feita também em Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte. Ao todo, cerca de 9.000 pedidos foram feitos por crianças carentes. Diversas empresas também estão abraçando a causa. A gente faz uma campanha interna onde eles escolhem aquelas cartinhas, desde a operação, manutenção, a nossa diretoria também participa. Isso é muito importante porque a gente vai tirar aquele sonho do papel. Então a gente fica louco correndo atrás para realizar. Se a gente leva 150 cartas, vão vir os 150 brinquedos. Então para a gente é gratificante fazer o bem sem olhar quem. A Karen estava nesta agência dos Correios. A professora ficou comovida com a iniciativa e acabou lendo uma cartinha. Querido Papai Noel, eu me chamo Thalita, tenho 7 anos, moro com minha mamãe e minha avó e gostaria de ganhar uma boneca pretinha tipo bebê. Te amo, Papai Noel, Maria Thalita. E não vai deixar o Natal de uma criança passar em branco. Ela pode nem saber quem fez o pedido, mas sabe qual sonho vai realizar com este gesto de solidariedade que só o Natal é capaz de proporcionar. A que mais me chamou a atenção dentre as que eu vi foi uma menina de 7 anos que tem interesse em uma boneca pretinha. No lançamento, claro que não poderia faltar festa, com direito à presença do bom velhinho. Para todos, feliz ano novo, muita paz, muita saúde. O Natal chegou de fato e vamos agora ao nosso giro pelo mundo. Festa em Gaza. Depois dos grupos rebeldes aceitarem o cessar-fogo mediado pelo Egito, a tranquilidade volta depois de 48 horas de violência com artilharia pesada de ambos os lados, em Gaza e Israel. O confronto já é considerado o pior da escalada de tensão na região desde 2014. Em Israel, uma pessoa morreu, dezenas de outras ficaram feridas. O cessar-fogo deixa sentimento misto. Desde a segunda-feira, os ataques aéreos israelitas mataram 7 palestinos na faixa de Gaza. Entre os edifícios destruídos nas últimas horas está o do canal de uma rede de televisão. O Conselho de Segurança da ONU tinha condenado a violência vinda de ambos os lados. O ministro israelense da Defesa, Avigdor Lieberman, anunciou nesta quarta-feira sua demissão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dia depois de o acordo concluído indiretamente com os grupos palestinos para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O ministro ultranacionalista denunciou à imprensa o cessar-fogo. O ex-ministro deixou o cargo pedindo eleições antecipadas. Ele também criticou a decisão do governo de permitir a transferência de dólares do Catar para a faixa de Gaza, principalmente para pagar os salários dos funcionários do movimento islamita palestino Hamas. Há mais de 200 pessoas desaparecidas na sequência dos incêndios na Califórnia. O balanço oficial das queimadas aponta para cerca de 50 mortos, mas o número deve piorar. O incêndio não está controlado, mas pela primeira vez, o Corpo de Bombeiros conseguiram manter a linha de contenção. Ventos intensos e secos estão facilitando a propagação das chamas nas florestas e área urbana da Califórnia. O chamado incêndio Camp Fire é o mais destruidor já registrado no estado norte-americano. Balões de diferentes cores subiram ao céu de Paris. O ato é em homenagem às 130 vítimas dos ataques terroristas que abalaram a capital francesa no dia 13 de novembro de 2015. Os atentados mudaram profundamente o país, que endureceu sua política de segurança e adotou uma polêmica lei antiterrorista. Os ataques consistiram de fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e uso de reféns. O ataque mais mortal foi no Teatro Bataclan, onde os terroristas fuzilaram várias pessoas e fizeram reféns. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia.
Hoje se completam 8 meses do assassinato de Marielle Franco, à época vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro. Na emboscada ao carro de Marielle, seu motorista Anderson Gomes também foi morto. Meses depois, o caso parece longe de ser solucionado, apesar das autoridades prometerem encontrar os responsáveis até o fim de 2018. Desde o começo, cobrando respostas para o crime, a Anistia Internacional divulgou hoje um relatório onde detalha o que já se sabe sobre o caso e o que ainda falta ser respondido no que chamou de labirinto. O Brasil teve uma redução nos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti entre janeiro e outubro de 2018. Ao todo, foram 309.405 casos de dengue, zika e chikungunya, uma queda de 47% em relação ao ano anterior. No mesmo período de 2017, foram registrados 582.374 casos das 3 doenças. Apesar da redução, 8 estados apresentaram aumento significativo no número de casos das doenças: Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Acre e Pernambuco. Policiais civis prenderam e apreenderam 745 suspeitos de tráfico nas proximidades de escolas, nos 26 estados e no Distrito Federal, na Operação Anjos da Lei. A operação expediu 826 mandados, 373 de prisão e apreensão de adolescentes e 453 de busca e apreensão. O objetivo era a prisão de traficantes responsáveis pelo tráfico de drogas no entorno de escolas do Brasil. Das 623 prisões, 279 foram em flagrante, 326 com mandado e 18 de foragidos. 122 adolescentes foram apreendidos. Cerca de 400 migrantes chegaram à fronteira entre o México e os Estados Unidos e alguns escalaram a cerca que divide os dois países sob os olhares dos agentes da Patrulha Fronteiriça Americana. Eles planejam solicitar refúgio às autoridades americanas nos próximos dias. Esse grupo que aparece na imagem, que inclui dezenas de lésbicas, gays e transgêneros, afastou-se da principal caravana com migrantes de países da América Central, principalmente hondurenhos, que segue na direção da fronteira. E fica por aqui a edição desta quarta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da hora. E logo mais, às 21h30, tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.